Vem comigo aprender a dizer seguir em frente, depois de uma decepção, por exemplo, com esse vídeo bem legal que viralizou faz um tempo na internet. If you're rejected, accept it. If you're unloved, let go. If they choose someone or something over you, move on. Not everyone you love will stay. Not everyone you trust will be loyal. I don't care about losing people who don't want to be in my life anymore. I've lost people who meant the world to me, and I'm still doing just fine. Do not follow the majority. Follow the right way. You can feel it when someone is not being real with you. Energy never lies. Always speak how you feel, and never be sorry for being real. Give people time. Give people space. Don't beg anyone to stay. Let them roam. What's meant for you will always be yours. I feel so much better when people don't know where I am and what I'm doing. You may not be able to control every situation and its outcome, but you can control your attitude and how you deal with it. Do good. It will come back to you in unexpected ways. Be happy with what you have while working for what you want. Remember that some things have to end for better things to begin. A origem desse vídeo é meio incerta, e o discurso parece que é uma compilação assim, de vários conselhos e reflexões sobre a vida, sem um autor específico. Ele tem elementos de sabedoria, de aceitação, de desapego, de autenticidade, de autorrespeito, resiliência e sublinha a importância de controlar as suas atitudes. A voz que a gente ouve é do ator Denzel Washington e tem algumas suspeitas de que ela foi gerada por inteligência artificial, como várias dessas coisas que a gente está vendo hoje em dia. Mas também é possível que ele, na totalidade, ou algumas partes dele, tenham sido de algum filme ou de algum evento que ele participou ou participaria. Enfim, mistério. Independente disso, a gente pode aprender bastante de inglês com esse vídeo e também pensar sobre uma mensagem bonita. Logo no começo, a gente ouve If you are unloved, let go, que significa se você não é amado, desapegue. Tem duas coisas interessantes aí. A primeira é o unloved. To love é amar e esse que tem na frente aparece sempre que você quer negar o sentido original da palavra. Por exemplo, quando a gente está em algum programa de computador, a gente tem o Ctrl ou Command Z. To do é fazer e to undo é desfazer. No caso, o último comando que você digitou. Depois, if they choose someone or something over you, move on. Essa frase é ótima, tem bastante coisa. A primeira é o motivo pelo qual a gente usa they. Sempre que a gente quer deixar o sujeito incerto, como quando a gente usa a palavra alguém, ou então o termo qualquer um, a gente pode usar they. Então seria, se alguém escolher outra pessoa, e assim por diante. A frase inteira a gente vê daqui a pouco, assim que a gente explicar o restante das coisas. A segunda coisa é a expressão over you. Aqui no contexto tem o significado de em vez de você, no lugar de você, ou até de preferir. Outro exemplo. She chose studying English over hanging out with her friends. Que quer dizer, ela preferiu estudar inglês a sair com seus amigos. A terceira coisa é o phrasal verb to move on. Esse verbo é muito usado quando a gente quer dizer seguir em frente, especialmente depois de uma decepção ou de algum término. Por exemplo, he was having a hard time to move on after she abandoned him. Que significa, ele estava tendo dificuldades de seguir em frente depois que ela o abandonou. Ou abandonou ele, para deixar um pouco mais informal, caso a gente esteja numa conversa só falando com outra pessoa, né? A frase inteira, então, lá do discurso motivacional, ficaria assim: se alguém escolher outra pessoa ou algo em vez de você, siga em frente. No final da primeira parte, a gente tem
Not everyone you trust will be loyal. Traduzindo, nem todos em que você confia serão leais. To trust é o verbo confiar. Por exemplo, nas notas e moedas de dólar, a gente vê escrito In God we trust, que significa em Deus nós confiamos. Esse é um lema muito comum para os americanos. Na sequência, a gente tem I don't care about losing people who don't want to be in my life anymore, que significa não me importo em perder pessoas que não querem mais estar em minha vida. To care é o verbo importar-se nesse contexto. A gente poderia dizer She doesn't care about his feelings, que poderia ser traduzido como ela não se importa com os sentimentos dele. Mais para frente, I've lost people who meant the world to me, and I am still doing just fine. Traduzindo, perdi pessoas que significavam tudo para mim, e ainda estou bem. Quando alguém ou alguma coisa mean the world to you, quer dizer que aquela pessoa ou aquela coisa significa tudo para você. Por exemplo, English means the world to me. Ou seja, inglês significa tudo para mim. E to do fine significa estar bem, ou ir bem no sentido de estar também, né? Você poderia dizer, He's doing just fine after she broke up with him. Traduzindo, ele está bem, ele está indo bem depois que ela terminou com ele. Na terceira parte, Don't beg anyone to stay, let them roam. To beg é o verbo implorar. Por exemplo, He was begging to his boss for some vacation. Traduzindo, ele estava implorando para o seu chefe por férias. E to roam é o verbo vagar. É um pouco incomum até no português, né? Mas é andar meio sem direção certa, assim. Por exemplo, they were roaming through the desert. Eles estavam vagando pelo deserto. Você lembrou de alguma coisa quando eu falei roaming? É isso mesmo. Você que já viajou deve saber. Quando a gente usa o nosso celular fora do país, a palavra que a gente usa é exatamente roaming. Mas aqui ela é um substantivo. E, no nosso exemplo, ela está como verbo. E na última parte tem uma coisa interessante também. You may not be able to control every situation and its outcome. Que significa, talvez você não consiga controlar todas as situações e seus resultados. Outcome é resultado ou desfecho. Por exemplo, a gente poderia dizer, para terminar, The outcome of this story is a happy one. Ou seja, o desfecho dessa história é feliz. That's it, guys. See you in the next one.